Oi pessoal! Bom, nesse vídeo eu vim compartilhar com você algumas reflexões a respeito do julgamento. E não só a respeito do julgamento, mas principalmente sobre o não julgamento e também a respeito de pré-julgamentos que você pode acabar fazendo. E isso acabam se apresentando como grandes travas, obstáculos na sua própria vida. A gente sabe que é normal do ser humano julgar pessoas, situações, só que isso não passa de um julgamento antecipado, né, que você faz a respeito do que o outro pode estar pensando, porque você nem sabe se a pessoa está realmente pensando isso que você acha que ela está pensando. E eu tenho percebido que quando eu faço esse tipo de coisa, isso se apresenta como uma grande trava, sabe? Nos meus próprios atos, nas próprias ações que muitas vezes eu gostaria de realizar e eu acabo não realizando porque eu acabo fazendo esses julgamentos antecipados. Isso atrapalha muito minha vida. Então, esses julgamentos e coisas que nós mesmos vamos criando na nossa mente são apenas criações, né, que a gente faz porque a gente nem sabe se isso realmente está acontecendo. E criar esse tipo de situação, isso influencia muito também nas suas próprias escolhas. Você já parou para pensar a respeito disso? E falando das escolhas, sempre quando a gente escolhe algo, a gente automaticamente está deixando de escolher outra coisa, né? Então, se você acaba fazendo um julgamento antecipado a respeito do que o outro pode estar pensando a seu respeito, né? Ou você mesmo acaba se julgando, você acaba realizando o auto-julgamento, e geralmente quando a gente faz isso, são para questões que não fazem bem pra gente, né? São aquelas questões que dão aquelas fisgadas, dão umas pontadas no coração, a gente sente meio que um ar meio gélido assim, sabe? Então, quando a gente faz isso, a gente tá deixando o nosso bem-estar de lado, né? Ou seja, algo que você poderia fazer, que você sabe que te faria muito bem naquele momento, você acaba escolhendo não fazer, porque você fica com essas questões na sua mente, né? Pensando no que o outro poderia estar pensando, ou que você talvez não deveria fazer isso agora, sabe? E tanto essa questão do julgamento, quanto das escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, tenho vivenciado algo nesse momento assim na minha vida, que eu até cheguei a compartilhar aqui com você, na nossa comunidade aqui do YouTube, em que eu postei que eu voltei para academia, né, em outubro, que é algo que fazia muito tempo que eu não fazia. Foi desde a época lá da pandemia, quando veio a pandemia, né, eu estava trabalhando como professora, e aí eu fui dispensada. Então, desde aquela época, eu não pisei mais numa academia. E essa oportunidade de poder voltar a me exercitar em uma academia é uma mudança que a vida trouxe na minha vida. E que eu poderia muito bem escolher recusar, né, essa mudança ao invés de abraçá-la. Então, mesmo eu sentindo desconfortos internos, por questões internas minhas, né, da minha própria cabeça, e que envolve esses pré-julgamentos que eu comentei aqui com você, eu decidi deixar, sabe, isso de lado e fazer com que o meu bem-estar fosse muito maior em relação a isso, porque se eu tivesse optado por recusar essa mudança que a vida estava trazendo para mim, eu sei que eu não ia estar me sentindo tão bem como eu estou me sentindo hoje. Então, olha como tudo isso, de uma certa forma, elas se entrelaçam, né? Dessa forma, quaisquer sejam os julgamentos que você tenha dentro de você, seja julgamentos que você acaba fazendo com pessoas, situações, ou julgamentos a respeito de você mesma, você mesmo, sabe? Tenta perceber como isso não atrapalha
a sua própria vida, não é? Porque eu fiquei pensando nesses últimos dias a respeito disso, desses pré-julgamentos, que eu já fiz muito a respeito do que as outras pessoas estão pensando ao meu respeito, né? O que elas estavam pensando, o que elas poderiam estar achando, né? Então, são suposições da minha própria cabeça. Eu percebi o quanto isso estava sendo como tomar um veneno, né? Em doses pequenininhas assim, mas que estava estava atrapalhando a minha paz interior. Então eu não estava conseguindo sentir bem comigo mesma, sentir meu coração leve e tranquilo. E assim como boa parte das coisas que envolvem a nossa vida, eu acredito também que exercer o não julgamento em todas as esferas, né? Isso requer prática de nós mesmos. Isso é um trabalho diário que a gente pode fazer, né? Com a gente mesmo. Sempre quando a gente perceber julgando uma pessoa, uma situação, sempre lembrar: puxa, eu não tenho toda a informação para julgar, né? Quem sou eu para julgar? Eu não sou juiz de ninguém. Então, isso é algo que me vem muito, sabe? Quando eu já começo a julgar uma pessoa, algo, né? Isso já me vem na cabeça assim, mas eu não sou juiz de ninguém, né? Quem sou eu para julgar? Não tenho toda a informação. Então, da mesma forma que me incomoda quando eu penso que alguém poderia estar me julgando por algo que eu tô fazendo, né? Por escolhas que eu decidi fazer, da mesma forma que eu me incomodo, eu tenho exercitado, sabe? Sempre procurado praticar também o não julgamento quando eu percebo que eu tô começando a julgar, né? Porque eu não vou mentir pra você que eu julgo também. Isso é quase meio que de forma automática. Só que quando a gente começa a perceber, quando isso vem, né? A gente começa a fazer isso, fica também mais fácil de cessar isso o mais rápido possível e você parar de fazer isso, né? Então é muito interessante fazer esse tipo de exercício também. Então tem sido bem interessante fazer esse tipo de exercício todos os dias. E eu gostaria de compartilhar com você uma situação recente que eu vivencio todos os dias e que está me ensinando muito a respeito de praticar, né, o não julgamento. Então eu comentei com você aqui nesse vídeo já que eu voltei aí pra academia, né, que foi uma mudança recente que a vida trouxe na minha vida e que eu resolvi abraçar. E eu abracei e abraço todos os dias com muita felicidade, né, muita felicidade e alegria, porque pra mim é muito importante poder cultivar a minha saúde e o meu bem-estar, principalmente, porque eu acredito que sem a gente se sentir bem com a gente mesmo, com o nosso entorno, isso reflete na nossa saúde, né? Então, se a gente não tem bem-estar, como é que vai existir a saúde? Só um parênteses que eu quis fazer aqui. E voltando para a situação que eu falei para você, que tem me ensinado todos os dias, que é me exercitar na academia, né? Então, você que já acompanha aqui nosso canal, sabe que eu passei por 2 grandes mudanças na minha vida. E a segunda grande mudança foi sair da área da educação física e vim aqui para a internet compartilhar a minha jornada no autoconhecimento. Então, por um pequeno período, eu trabalhei como professora de musculação. Então, eu sou formada em educação física e eu pratico a musculação já há muito tempo, né? Comecei com 20 anos e não foi assim de uma forma sem pausas, né? Nesse tempo até hoje. Hoje eu tô com 31 anos. Então, existiram algumas pausas, né? Ao longo desses 11 anos. E o que eu tenho aprendido todos os dias, um pouco, quando eu vou me exercitar na academia. Então eu percebi que logo que eu voltei, eu ficava observando, não analisando, né? Mas apenas observando algumas pessoas executando alguns movimentos. E aí eu percebia que eu já começava a julgar. E aí eu comecei a refletir comigo mesma. Mas quem sou eu, né? Pra ficar julgando? Então, se eu ficar lá me exercitando, isso geralmente quando eu tô fazendo aeróbico, né? Que você fica parado entre aspas, né? Fica se movimentando no equipamento, mas você não fica andando pela academia. Então, se você quiser, dá pra você ficar observando as pessoas, né? Só que eu percebi que isso pra mim
não é bom. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava julgando, eu logo pensei comigo mesma, mas quem sou eu para julgar, né? Não sou juiz de ninguém. Eu já fui professora, hoje não sou mais professora. Claro que eu tenho formação na área, né, na educação física. Só que, pra que eu vou ficar julgando, né, se uma pessoa tá fazendo certo ou tá fazendo errado? E eu percebia que isso vinha com uma força, assim, considerável, sabe? O julgamento que eu fazia a respeito. Então, quando eu observava um movimento que pra mim não era certo, né, eu julgava como não certo, como errado, né, melhor dizendo. Então, eu percebia que isso ficava meio grande, assim, a forma como eu tava observando a pessoa fazer o exercício. E eu pensei comigo, mas pra que fazer isso, né? Então, o que eu decidi fazer no lugar, ao invés de ficar observando as pessoas, é concentrar no meu momento de exercício, né? E ficar com a maior quantidade de foco que eu conseguir nesse meu momento de exercitar o meu corpo, exercitar o meu bem-estar e cultivar a saúde. Então, nesse momento, eu me concentro o máximo que eu consigo no meu momento presente, sabe? E fico praticando atenção plena. Foco 100% no presente. Então, esse é um dos aprendizados recentes que eu tenho colhido com essa volta a me exercitar, né, numa academia. Então, essa é a reflexão que eu quis compartilhar hoje aqui com você, né? E deixar um lembrete tanto pra mim quanto pra você também que nós não somos juízes, né, de ninguém. Acredito que no fim da vida, né, ou melhor, depois que a gente passar dessa vida, que eu já ouvi dizer, né, ouvi o professor Hélio Couto dizer que somos nós mesmos que julgamos a nossa própria vida. Então, nesse papel que nós estamos hoje, aqui nessa vida, a gente não tem capacidade de julgar ninguém, né, nem a nós mesmos. Eu escutei o professor Hélio Couto dizer isso em alguma das palestras dele e fez muito sentido pra mim, né? Então, eu não sei se um dia eu já passei por isso, né? Só que hoje, eu como Paula, nesta vida atual, eu não me lembro. Mas a informação que o professor compartilhou fez muito sentido pra mim. Então, depois que a gente passar dessa vida, a gente vai saber, né? Como é que é esse julgamento, né? Que nós vamos fazer a respeito de nós mesmos. Tá bom? Então, eu fico por aqui. Gratidão por você estar aqui. Gratidão por você me acompanhar. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!